Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus, da Congregação para a Doutrina da Fé, com o Joseph Ratzinger, que foi inclusive Papa da Igreja Católica. Bem, nós estamos aqui percebendo que muitas pessoas pensam, e assim declaram que a revelação de Deus ela só é completa se nós buscarmos também nas outras doutrinas, nas outras religiões. Estamos vendo que isso não é verdade, porque a verdade plena, total, absoluta, irrestrita, foi trazida pelo Verbo de Deus encarnado, que é o verdadeiro Deus, verdadeiro Filho de Deus, e ele trouxe toda a revelação para nós, todo o Evangelho, toda a Boa Nova. Claro que a revelação, como nós já vimos, começa lá com a escolha de Abraão. Isso milhares de anos antes de Jesus, já começa esse Deus a se revelar, e essa revelação, então, ela é totalmente completada pelo próprio Filho de Deus, que veio para trazer uma melhor elucidação, trazer esclarecimentos, revelar o Pai, nos dar o Espírito Santo, que daria continuidade a tudo isso, que não deixaria a igreja jamais errar em questão de doutrina e de moral. Então o Espírito Santo é essa garantia de que toda a verdade foi dada a nós, e ele também, o Espírito Santo também revelaria com o passar dos tempos, claro, na sequência da vida humana, ele revelaria então para nós tudo o que seria necessário mediante aí o que a igreja enfrenta a cada dia, os problemas, situações aí. Então ele viria revelando também. Foi o que aconteceu. Então, o Espírito Santo vem revelando ao magistério da igreja, aos apóstolos, quando estão reunidos, todos os bispos com o Santo Padre e o Papa. Então, eles ali definem as normas, os dogmas da Santa Igreja, e vão definindo assim, mediante aquilo que ouviram de Jesus, aquilo que receberam de Jesus e aquilo que já estava revelado no Antigo Testamento também. Então, a plenitude da revelação está na Igreja Católica. Não precisa de nenhuma outra igreja, de nenhuma outra doutrina para completar alguma coisa, para complementar. Não precisa de forma alguma. Mas o que precisamos sim, o que a igreja precisa, como ela sempre fez, é estar obediente à fé. Ela estar aí plenamente consciente de que ela tem que obedecer à fé que foi colocada, que foi dita, que foi proclamada desde já o Antigo Testamento, e com Jesus Cristo aí, quando ele vem trazer toda essa elucidação para nós. Bem, então aqui continuando o nosso estudo sobre esse documento, como estamos falando, hoje vamos entrar num outro parágrafo aqui, que diz o seguinte: a melhor resposta à revelação de Deus. Qual que é a melhor resposta que nós podemos dar ao Deus que se revela? A toda a sua revelação. Toda a certeza, a garantia de que ele, na Igreja Católica, ele vem com a sua verdade. A igreja que ele fundou. Ele fundou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Qual é a garantia que ele dá para nós então agora? A obediência da fé. A obediência a esta fé. Assim como Adão e Eva não foram obedientes ao que Deus falou, então a fé que Deus falou para eles, a revelação, ao que Deus revelou para eles, eles não foram obedientes. Então, por isso caíram em pecado e fizeram o mundo todo cair em pecado, já que eles eram aí os responsáveis por todo o universo. Bem, que com você e comigo não seja assim, porque se nós também fomos desobedientes à fé que você recebeu, a fé cristã católica, e você desistir dessa fé e mudar para outra doutrina,
Então você não está sendo obediente. Você está desobedecendo. Isso é muito ruim, é muito mal, porque estaremos imitando Adão e Eva. E não estaremos imitando Jesus, que é o novo Adão, que é o obediente. Bem ao contrário de Adão, ele é obediente. Ele obedece a Deus em todas as coisas. Por isso que Deus o constituiu Senhor do universo todo. Senhor e Rei do universo todo, por causa da obediência deste Filho maravilhoso. Vamos ver aqui algumas passagens que São Paulo nos fala sobre essa obediência da fé. A primeira aqui está no primeiro capítulo de São Paulo aos Romanos, onde ele diz assim, no versículo 5º. Então, Romanos 1, versículo 5º. E do qual temos recebido a graça e o apostolado a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Então, levar todas as nações pagãs à obediência da fé. Que eles sejam obedientes. Então, um filho obediente, né, ele sempre ganha, ele nunca perde. Um filho que segue as orientações do seu pai, da sua mãe, ele só tem a ganhar. Ele pensa que está perdendo naquele momento, né? Porque agora se obedecer minha mãe não posso fazer o que eu queria. Mas o que ele queria naquele momento não é importante ou até prejudicial. Mas ele não está vendo. Então conosco, né, comigo e com você também é assim. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, à doutrina católica, não duvidar, né, não colocar aí em xeque, né, a doutrina católica. Muitos católicos dão ouvidos aí a outras pessoas que não são católicos e eles vêm colocar então dúvida no seu coração e daí você fica com dúvida e você fica contaminado inclusive por essas colocações. Isso prejudica a sua fé. Vamos lá? Também temos uma outra passagem aqui que São Paulo nos fala, está em Romanos mesmo, capítulo 16, versículo 26. Diz o seguinte: mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. Então, levar todas as nações à obediência da fé. Esse é o trabalho que os apóstolos tiveram. Levar para as nações pagãs, levar para aí o mundo todo essa obediência a essa fé maravilhosa, né? Que o próprio Senhor nos trouxe, que o Espírito Santo atesta, né? Ele mesmo nos dá a conhecer essas maravilhas. Também temos uma outra passagem aqui, 2 Coríntios 10, de 5 a 6. Diz o seguinte: nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E quanta gente tem se levantado contra o conhecimento de Deus. Quantas pessoas têm vivido, têm proclamado, têm falado que não precisa de Deus, que não precisa de fé, que não precisa de igreja, que não precisa de nada, que Ele mesmo resolve os seus problemas. Então, quer dizer, Ele é o seu próprio Salvador. Sabemos que isso não pode ser assim, isso não pode acontecer, que não é desse jeito. O homem não consegue se salvar sozinho, de forma alguma. Ele precisa de Jesus Cristo. O único que nos foi dado, o único nome, como diz São Pedro no seu primeiro discurso que ele faz, já como Papa da Igreja, em Atos Apóstolos, ele diz: nos foi dado um único nome pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, enganam-se muitas pessoas que pensam que podem se salvar sozinhas e que não precisam de Deus. Então diz aqui, né? Nós aniquilamos toda essa espécie de raciocínio de que podemos viver sem Deus, né? Aniquilamos também todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. São pessoas que se levantam aí contra, dizendo: não foi dessa forma, não é desse jeito. Quem fez isso foi Satanás, quando ele disse para Eva: não, pode comer do fruto da árvore
ali que Deus falou para você não comer, pode comer. Pode comer porque você vai se tornar Deus. Então, quer dizer, foi contra o conhecimento de Deus, foi contra a obediência de Deus, foi contra a palavra de Deus, foi contra a revelação, foi contra a orientação de Deus. Então, todas as vezes que nós somos contra o que a Igreja Católica ensina, não digo as outras igrejas, estou falando da Igreja Católica, que é a igreja que Jesus fundou, a única que ele deixou, a única que ele criou. Não é? Então, estou falando desta. Então, com os ensinamentos da igreja, toda vez que eu vou contra os ensinamentos da igreja, todas as vezes que escutei caraminholas dos outros e coloco a minha fé em dúvida, em questão, eu estou imitando, então, Satanás. Estou indo contra o conhecimento de Deus. E isso não é bom, não é nada bom, nem para mim, nem para você. Ok? Então vamos aqui. No versículo 5, repetindo novamente. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Então veja aí, querido irmão, querida irmã, a necessidade de nós obedecermos à nossa doutrina, de nós estarmos aí plenamente confiantes nessa doutrina, de não duvidarmos dessa doutrina. Quando vêm outras pessoas nos falar contra a nossa doutrina, se você não tem a resposta correta, você fale, olha, meu irmão, minha irmã, eu sei que você vem aqui trazer essas dúvidas, eu não tenho dúvida. Não, mas onde que está na palavra? Onde que está isso? Onde que está aquilo? Eu não tenho dúvida. Se você tem dúvidas, então você procure um padre e converse com ele. Não, mas eu não sou católico, mas mas você está com dúvida. Se você tem algum problema contra a palavra de Deus, contra a doutrina católica, eu não tenho dúvida. Eu aceito tudo o que me é ensinado por esta Santa Igreja. Então, se você não sabe, não conhece versículos bíblicos que vão combater aquela injúria, aquela ofensa que estão fazendo, então você responde assim: eu acredito perfeitamente no que a Igreja Católica me ensina. Acredito perfeitamente, não tenho dúvidas. Ok? Não sei te responder agora, mas eu não tenho dúvida. Então, isso sim, né? Então, aqui, como estávamos dizendo, a melhor resposta à revelação de Deus é a obediência da fé, pela qual o homem livremente se entrega todo a Deus, prestando a Deus, revelador, o obséquio pleno do intelecto e da vontade, e dando voluntário assentimento à revelação feita por ele. A fé é um dom da graça. Sim, é um dom que veio com todas as graças, todos os carismas do Espírito Santo. A fé, nós conhecemos 3 tipos de fé. A fé crente ou teologal, né? Que é a fé que vem aí pelo estudo da teologia, pelo estudo dos documentos da igreja, como estamos fazendo aqui, pelo estudo do catecismo da igreja, a fé teologal. Nós temos aí também a fé mais simples. A fé mais simples, que é a fé do povo de Deus. É a fé daqueles que não têm leitura, por exemplo, não conseguem ler a palavra de Deus, mas ouvem os sermões do sacerdote nas santas missas. Hoje tem muito acesso aí através de celular, até mesmo do celular tem acesso. Então, esta fé é a fé mais simples do povo de Deus. E temos a fé também expectante. A fé expectante é o chamada fé carismática. Também é o dom da fé, claro que é maravilhoso, mas essa fé carismática que já nos leva
Agradecer a Deus, porque temos a certeza de que Ele sempre realiza o melhor para nós. Assim como Jesus, quando Ele se dirigiu a Lázaro, que estava já enterrado, estava morto há 4 dias, o que Ele fez primeiro? Ele usou a fé carismática. Primeiro, diz a palavra que Ele levantou os olhos ao céu e agradeceu ao Pai pelo que Ele ia realizar. E daí Ele mandou tirar a pedra. E aí Ele deu a ordem, sai Lázaro. Mas primeiro Ele agradeceu ao Pai pelo que, pela força do Espírito Santo, ia ser realizado ali. Então essa é a fé carismática. Então, mas esses 3 dons da fé, o dom mais simples, o dom que vem pela teologia e o dom carismático, esses 3 tipos de fé nos salvam, se você, claro, se entregar, se você se absorver nessa fé. Bem, a fé é um dom da graça. Aí vem uma citação aqui, que é do documento Dei Verbum, que diz assim, é número 4, documento Dei Verbum número 4. Diz, porque para professar esta fé, é necessária a graça de Deus que previne e ajuda, e os outros auxílios internos do Espírito Santo, o qual move e converte para Deus os corações. Então o Espírito Santo faz isso. Ele converte para Deus os corações, ele abre os olhos da mente. Vamos supor que a nossa mente tenha olhos, não é? Claro, está usando uma metáfora aqui. Mente não tem olho. Mas o que é abrir os olhos da mente? Quer dizer, é tirar a nossa cegueira, né? Espiritual. Então, abre os olhos da mente e dá a todos a suavidade no consentir e crer na verdade. Então, quando você consente com o que você está ouvindo, por exemplo, você está me ouvindo aqui, mas você não está colocando empecilhos no que eu estou falando ou duvidando do que eu estou falando. Então você consente. Bom, isso é maravilhoso, porque esse dom da fé vai plantando no seu coração a semente da sabedoria, a semente da santidade, do conhecimento, porque você está consentindo tudo isso que você está ouvindo. Então, se você está consentindo isso, então, suavemente, né? Quer dizer, com todo carinho, então isso vai crescer dentro de você. Isso vai tornar você um homem, uma mulher de fé. Porque você está consentindo com o que você está ouvindo. E a palavra que você está ouvindo não é minha a palavra, eu não sou dono da palavra, mas a palavra vem de Jesus. Vem dos ensinamentos dele, e que a Santa Igreja vai interpretando para nós e colocando em documentos como este aqui. É desta forma que nós vamos crescendo na fé. A obediência da fé comporta a aceitação da verdade, da revelação de Cristo, garantida por Deus, que é a própria verdade. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 144. Então lá vai dizer o quê? Que Deus, que é a própria verdade, que enviou o seu Filho como verdade, né? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é verdade, jamais ele poderia proferir, falar, dizer mentiras. Então, tudo que Jesus fala é verdade porque ele é a verdade. Ele não pode enganar-se a si mesmo, ele não pode desdizer-se. Não pode. Isso São Paulo vai explicar bem para nós. Ele não pode desdizer-se. Ele não pode falar que ele não é aquilo que ele é. Ele não pode, jamais. Então, ele como verdade, ele pronuncia somente a verdade. Agora, ele dá essa verdade à Santa Igreja, que são os apóstolos, para que eles levem a todas as nações esta verdade, para que essas nações sejam libertadas, então, das trevas, do pecado, de toda a maldade, pela obediência à fé que foi ensinada, que foi pregada ali para eles.
Então, isso é o que acontece com cada um de nós também. A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Então, a fé, meu querido irmão, minha querida irmã, não é um sentimento. Por exemplo, eu tenho fé porque eu sinto aqui no meu coração um amor. Ok, que você sente amor por Jesus, pela igreja, pelos sacramentos, pela palavra, isso é maravilhoso. Mas a fé não é um sentimento. A fé, primeiramente, é um dom de Deus. Então, veja, Deus comunica a você o dom da fé. Olha, veja bem, Ele comunica a você o dom da fé para que você, através desse dom que você recebeu, você consinta, quer dizer, você aceite, você concorde com tudo que você está recebendo como doutrina. Mas se Deus não der esse dom para você, que é o dom da fé, como que você vai consentir, sendo que você e eu, estamos aqui falando de nós somos homens e mulheres pecadoras e pecadores, temos orgulho, temos dúvidas, não aceitamos as coisas. Então, sem o dom da fé é impossível. Sem o dom da fé é impossível acreditar em Deus. Então, por isso que Ele já nos dá o dom da fé, que é dele. Olha que coisa interessante. O dom da fé, meu irmão, minha irmã, não é um dom humano. Não é. É um dom divino. É um dom de Deus. Só que ele foi humanizado, quer dizer, ele foi adaptado para nós usarmos. Agora, por que ele foi adaptado? Como que foi possível isso? Porque uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é a segunda pessoa, se encarnou e se tornou o ser humano sem deixar de ser Deus. Então, aí sim, esse Deus feito homem, então, ele, pela humanidade, ele consegue, então, e sendo divino, ele consegue adaptar um dom divino que só cabe a Deus para um ser humano. Eu e você, no caso aí. Entende? Então, por isso que é um dom que vem de Deus. Mas é para nós usarmos esse dom que não é nosso, que não tem nada a ver com a nossa humanidade, que tem que ver com a natureza divina, mas ele adapta. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz. Para você acreditar nele, isso é maravilhoso, né? Para você acreditar nele, ele te dá um dom inequívoco, um dom maravilhoso, um dom poderoso, para você acreditar nas palavras dele. Gente, isso é maravilhoso. Isso é fantástico, não é? Então, a fé não é um sentimento aí, né? Muitos sentimentos que você tem no coração. Não é. É uma adesão pessoal. Então, você adere a Deus. Você fala, eu quero seguir o Senhor. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero ter o meu coração igual ao coração de Jesus. Então, uma adesão pessoal. O que é uma adesão? Você tomou a decisão. Você tomou, eu vou seguir isso. Eu vou agora ser um católico. Entende? Mas já recebi isso daí da minha mãe lá, quando ele me batizou. Eu já vim assim, já vim católico. Não, mas a decisão é sua, né? Tem tanta gente. Por exemplo, ontem, né, encontrei aí, nós fomos numa reunião ecumênica, que a Igreja Católica promove, né? Então estávamos lá na unidade dos cristãos e aí encontramos um casal e eles vieram nos abordar e dizendo, você lembra de mim, Luiz Carlos? Não, eu não lembrava, né? Porque tá muito moço e quando criança ele era amigo do meu filho, ele fez catequese com a minha esposa, então minha esposa foi catequista dele. Ele dizia, eu tocava teclado na igreja São José, na igreja São Judas Tadeu. Falei, tá, mas olhei na camiseta dele, estava escrito lá a música gospel e tal, tinha uma rádio também, gospel. E eu falei, então, e você agora está onde? Eu com a minha esposa, que nós estamos na igreja tal aí, né? Uma igreja evangélica. Não, tudo bem, maravilhoso, ótimo, está seguindo Jesus, mas aí que está.
Aí que está. Então ele não teve uma adesão pessoal a Jesus. Ele foi batizado católico, tocava na igreja, cantava na igreja, mas não se decidiu. Não teve uma adesão pela fé que ele recebeu. Inclusive, minha esposa foi catequista dele. Então, pela fé que ele recebeu, ele não teve uma adesão. Mas quando ele começou a namorar ali aquela moça com a qual ele se casou depois, e ela tinha a sua adesão lá na igreja dela, enfim, daí ele foi seguir o que a esposa então seguia e saiu da igreja católica. Mas por quê? Porque ele não teve uma decisão firme, não teve. Tem pessoas que estão no nosso meio aqui que são casados, né? Um é católico, o outro não é católico, o outro é evangélico, tudo bem. Então, mas eles decidiram, né? Olha, eu vou continuar com a minha fé. Você continua com a sua, né? Nós vamos ser casados, vamos ser família, vamos nos amar do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. Isso é o que nós pregamos nesses retiros aí de unidade dos cristãos. Não temos que olhar o que nos separa, mas temos que olhar o que nos une. E o que nos une é o amor, não é? A doutrina é diferente, não é? Então, por isso que estou dizendo a você, se você é católico, então fique firme na doutrina católica, né? Você dê assentimento a essa doutrina, não fique aí pulando de galho em galho. Se você é evangélico, você quer continuar com a sua doutrina evangélica, tudo bem. Então, siga Jesus aí desta forma. Agora, a fé, portanto, dom de Deus e virtude sobrenatural infundida por Ele, comporta uma dupla adesão. Uma dupla adesão. Adesão a Deus que se revela e a verdade revelada por Ele. Então, veja, dupla adesão. Então, eu vou fazer a minha adesão a Deus que se revela. Eu vou fazer a minha adesão à verdade revelada por Ele, pela confiança que se tem na pessoa que o afirma. Quem afirma essa revelação? Jesus Cristo. Por isso, não devemos crer em ninguém, a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eles trouxeram para nós, né? O seu evangelho, a sua boa nova. É aí que devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso futuro em Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos rezar a Virgem Maria, pedindo que ela nos ajude nessa caminhada, para que eu não desanime, para que eu não desista. E se eu tiver alguma dúvida quanto à fé, eu vá procurar então um professor, né, quer escrever para mim, quer perguntar para mim, pode ligar, pode mandar mensagem na rádio, não tem problema. Eu ficarei feliz em responder aí as suas dúvidas, ok? Então vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.